Olá, esse é o último de uma série de 6 vídeos sobre a caracterização dos pontos de ótimo em problemas de otimização condicionada. E nós percorremos, a caracterização desses pontos, considerando diversos cenários. No primeiro cenário, a nossa restrição era definida pela igualdade entre uma função linear e uma constante. No segundo cenário, a nossa restrição seria definida pela igualdade entre uma função qualquer e uma constante. No terceiro cenário, a gente colocou que a restrição poderia ser definida por diversas condições de igualdade entre diferentes funções e diferentes constantes. E no último cenário, nós vamos contemplar, nesse vídeo, a situação em que a nossa restrição ela é descrita por uma desigualdade, entre diversas funções, GI, tá, e diversas constantes equivalentes CI. Tá? Então, esse é um cenário que é muito comum, em problemas econômicos, e nós vamos até dar uma ilustração, de uma aplicação dessa condição em microeconomia. Bom, está faltando a gente analisar o último caso, que é muito comum em economia, tá? Que é o caso em que a nossa restrição ela não é expressa em termos de igualdades entre funções e constantes, mas em termos de desigualdades, né? Então eu tenho aqui dois possíveis problemas, tá? De maximizar ou minimizar uma função f, tá? De x, onde x é um vetor de um espaço n-dimensional, sujeito a K restrições, mas essas K restrições são dos tipos G1 de x menor ou igual a C1, G2 de x menor ou igual a C2 e assim por diante, até GK de x menor ou igual a CK. Tá? O que muda com esse tipo de problema é que esse problema normalmente ele não vai designar uma linha reta, como o nosso conjunto de restrição, mas usualmente uma superfície se eu tiver num plano bidimensional, então ele aumenta muito os graus de liberdade de escolha do nosso problema. Tá? Para ilustrar o ponto principal, quando a gente aborda isso aqui, uma vez que eu não vou fazer uma demonstração matemática, vamos pegar um caso bem simples, tá? Em que eu tenha um número de restrições igual a 1, tá? E, deixa eu colocar, o número de restrições é igual a 1, tá? E o meu espaço n-dimensional, o nosso vetor x, de fato, ele só tem duas dimensões, tá? Então, nossos problemas vão ser do tipo, maximizar f de x1, x2, então meu x é esse par, x1, x2, tá? Atendendo à restrição g de x1, x2 menor ou igual a uma constante c, ou, no caso do problema de minimização, problema de minimizar f de x1, x2, atendendo à restrição, tá ok? Tá? A função g de x1, x2 seja igual a constante c. Então vamos ilustrar, tá? O que pode acontecer nesse caso, e de fato a gente pode pensar em duas possibilidades, tá? Uma possibilidade em que o meu ponto ótimo ele atende, a nossa restrição g de x1, x2 menor ou igual a c com desigualdade, ou seja, no meu ponto ótimo g de x1 e x2 é menor do que c, E a outra possibilidade é a possibilidade em que eu tenha, g de x1 e x2 exatamente igual a C. Então eu desenhei aqui dois gráficos hipotéticos. Nos dois gráficos, essa curva em vermelho representa os pontos no qual g de x1 e x2 é exatamente igual a C, e a área representada por essa curva em vermelho, e os pontos abaixo à esquerda dessa curva, representaria o conjunto dos pontos g de x1 e x2 menor do que C. Essa área podia estar à direita e à esquerda da curva também, isso depende, claro, de como é especificada a função g, tá? Nos dois casos. Essa área sinuosa aqui, sem uma fronteira muito bem definida, só está indicando que essa área ela continua indefinidamente para baixo, para a esquerda para baixo e para a esquerda, Então, quer dizer que o meu gráfico, eu só acabei o desenho aqui porque eu não consigo desenhar uma superfície infinita, Então isso não é relevante, tá? Então, nesse ponto aqui, x estrela, eu estou em um ponto ótimo, tá? E esse daqui seria o ponto ótimo do nosso problema de máximo. Por hipótese, vamos imaginar que esse daqui seja, tá?
Então, nesse caso aqui, eu tenho g de x estrela menor do que c, né? Esse ponto está que está no interior do nosso conjunto A, do nosso conjunto de restrição, tá? Bom, se esse é o caso, tá? O que que eu devo ter? Na verdade, esse ponto de x estrela, se ele é um ponto de máximo, ele é um ponto de máximo local não condicionado, né? Em toda a vizinhança de x estrela, ele tem que ser maior do que os pontos na vizinhança, né? Maior ou igual do que qualquer ponto na sua vizinhança. E quando a gente viu o nosso problema de máximo não condicionado, isso quer dizer que o gradiente, né, da nossa função f, calculada em x estrela, tem que ser igual ao vetor nulo. O gradiente de f calculado em x estrela tem que ser igual ao vetor nulo, vetor composto só de zeros, tá? Bom, isso também vai ser verdade aqui no caso, né, da solução de mínimo, tá? Então, se essa solução de mínimo ela for atendida com g de x menor do que c, tá? Então, a minha função g não tá tendo efetividade nenhuma, ela não está atrapalhando, a minha restrição não está atrapalhando a minha obtenção do ótimo, pelo menos localmente, né? Isso quer dizer que todos os pontos na vizinhança de x estrela, que se x estrela é um mínimo, tem que ser menor, o valor da função calculado em qualquer ponto na vizinhança de x estrela tem que ser maior ou igual ao valor da função calculada em x estrela. E a gente já viu que a condição para isso, nesse ponto aqui, né, é que o gradiente, né, de f calculado em x estrela, novamente, tem que ser igual ao vetor nulo. Então, se eu tiver uma situação como essa, né, tá, a minha condição de máximo e de mínimo, elas são equivalentes e que são equivalentes, né, às condições de máximo e de mínimo do, de um problema de otimização não condicionada, né? Então, basicamente, tá, se eu, se eu não tiver na fronteira, né, do conjunto definido por g de x e um x2 menor ou igual a c, tá? Se a minha solução estiver fora da fronteira, estiver no interior desse conjunto, tá? A solução implica que o gradiente de f de x igual a zero. Bom, eu posso dizer que o gradiente de f de x estrela igual a lambda vezes o gradiente de g? Posso, desde que o lambda seja igual a zero, né? Então eu poderia caracterizar essa solução aqui pelo seguinte, olha, eu tenho um lambda estrela igual a zero, tá? E o gradiente de f é igual a lambda estrela vezes o gradiente de g. Então eu posso, né, colocar na linguagem da nossa solução típica de um problema de otimização condicionada. Então vamos só colocar aqui o nosso x estrela em cor de laranja. E repetir do lado direito, né, as mesmas condições, né? Isso quer dizer o seguinte, né, isso vai ser útil para a gente, tá? Eu sempre posso caracterizar, né, a solução dizendo que existe um lambda tal que o gradiente de f seja igual ao gradiente de g, tá? Mas se a minha solução estiver dentro, né, num ponto interior do meu conjunto de restrição, esse lambda tem que ser igual a zero, tá? Se ela estiver fora, o que, que vai acontecer? Né? Ou seja, se ela não estiver no ponto interior do meu conjunto de restrição, mas na fronteira desse conjunto, o que, que a gente pode dizer? Agora a gente vai ficar com um caso mais interessante. Então eu desenhei aqui embaixo, tá? Repeti esses dois gráficos, tá? Mas agora eu estou querendo analisar, né, a situação em que o nosso g de x estrela é exatamente igual a c, né? Não menor do que c, tá? Então vamos supor que a minha solução ótima, né, se ocorra num ponto em que g de x estrela seja exatamente igual a c. Isso quer dizer que o meu ponto x estrela vai estar, né, na fronteira do meu conjunto G, né? Seja aqui à esquerda, né, eu estou supondo que seja a solução do meu problema de maximização de uma determinada função f, e aqui à direita, né, a solução do meu problema de maximização, não necessariamente da mesma função f, né? Então vou marcar aqui x estrela dos dois lados. Aqui estaria o nosso x estrela. Eu vou marcar mais ou menos por aqui. X estrela aqui também.
estrela aqui também, x estrela aqui, né? Então, imagine que sejam essas as nossas soluções, né? O que que eu posso dizer agora, né, do que acontece com a relação entre, tá, o vetor f e o vetor, o gradiente de f e o gradiente de g nesse contexto aqui. Bom, primeira coisa, né, como eu desenhei, tá, o conjunto g de x1, x2 menor do que c à esquerda e abaixo da curva g de x1, x2 igual a c, isso quer dizer que o gradiente de g ele está apontando para a direita e para cima dessa curva, né? De fato, ele tem que ser perpendicular a essa curva e apontar para a direita e para cima dessa curva. Ele vai fazer uma coisa mais ou menos como isso aqui. Aqui eu tenho meu gradiente de g. Calculado em x estrela. E a mesma coisa deve valer aqui para o nosso problema de minimização, né? O meu gradiente de g está apontando para fora do meu conjunto de restrição. Então ele vai fazer vai ser algo mais ou menos como isso aqui. Então aqui eu teria, né, meu gradiente de g novamente calculado em x estrela. Bom, e sendo a nossa solução, estando ela sobre, né, o conjunto g de x estrela igual a c, tá? A gente sabe que ele tem que atender aquela propriedade que o gradiente de f é igual a lambda vezes um gradiente de g. Mas esse lambda vai ser positivo ou negativo? Bom, no caso do problema de maximização, tá? Esse lambda tem que ser positivo, né? Por quê? Porque se lambda fosse negativo, isso significaria que o gradiente de f estaria apontando para dentro do nosso conjunto de restrição. Ou seja, se o nosso agente ele escolhesse, ao invés de x estrela, um ponto na direção que está apontando o gradiente de f, o valor de f vai aumentar. Então ele consegue aumentar o valor de f saindo de x estrela para um ponto factível, que é um ponto dentro do conjunto de restrição. Se x estrela é um ponto de máximo, isso não pode estar acontecendo. Então o gradiente de f não pode apontar para dentro desse conjunto, ele tem que apontar para fora. Ele vai ter que ter uma cara mais ou menos como essa aqui. Ele tem que ser, né? Ele tem que ter a mesma direção, né? Está sobre a mesma reta suporte que o gradiente de g, tá? E pode ser mais curto ou mais longo, né? Mas ele sai do ponto x estrela e aponta para o mesmo lado, né? Na mesma direção que o gradiente de g, tá? Então isso daqui seria o nosso gradiente de f calculado em x estrela. Gradiente de f calculado em x estrela. Isso significa também, né, que eu posso dizer, olha, se o meu ponto x estrela, né, ele tiver sobre a fronteira do meu conjunto de restrição, né, aqui no caso representado por g de x estrela igual a c, eu vou ter que o gradiente de f calculado sobre essa fronteira, né, ele vai ser igual a um lambda estrela vezes o gradiente de g, também calculado, né, no nosso ponto ótimo em x estrela, e o lambda estrela tem que ser maior ou igual a zero, né? É possível, né, que o gradiente de f seja zero. É possível que coincida, né, de eu ter um ponto de máximo não condicionado sobre a fronteira. Isso pode acontecer, tá? Então a gente coloca essa condição aqui. Gradiente de f x estrela, calculado em x estrela, igual ao gradiente de g calculado em x lambda estrela vezes o gradiente de g calculado em x estrela com lambda estrela maior do que zero.
E o que vai acontecer se eu tiver um problema de minimização, né? Se eu tiver um problema de minimização, tá? Agora sim o gradiente de f tem que apontar para dentro do conjunto, né? O x estrela, nesse caso aqui, é um ponto de mínimo, né? E isso quer dizer que se eu saio de x estrela em qualquer outro ponto factível, né? O valor de f não pode aumentar. Então, se o gradiente de f for diferente de zero, ele tem que apontar no sentido oposto, né, do gradiente de g. Tá? Então, nesse caso aqui, meu gradiente de f vai ter que ser algo como isso aqui, né? Aqui estaria o nosso gradiente de f calculado em x estrela. Essa setinha aqui seria o gradiente de f calculado em x estrela. Então, no caso, tá, de um problema de minimização, se o meu ótimo estiver sobre a fronteira do meu conjunto, né, o que vai acontecer? O gradiente de f calculado no ponto ótimo vai ser igual também, né, a um lambda estrela vezes o gradiente de g calculado nesse ponto ótimo, mas o nosso lambda estrela aqui vai ser menor ou igual a zero, né? Isso significa que o gradiente de f tem que apontar no sentido contrário do gradiente de g. Tá? Se eu tiver múltiplas restrições, né, que eu estava pensando apenas numa restrição expressa no termo da desigualdade entre uma função, né, e uma constante, né? Mas eu posso ter diversas desigualdades, né, entre diversas funções e diversas constantes. O que vai acontecer? O meu ponto ótimo vai ser caracterizado pelo gradiente de f ser uma somatória de lambdas i vezes os gradientes de gi, tá? Para todos os gi's, né, que impõem algum tipo de condição que é atendido com um sinal de igualdade, né? Para aqueles gi's que forem atendidos com um sinal de desigualdade, né, onde o gi de x estrela é menor do que c, tá? O gradiente de f vai ser igual a zero, então eu posso colocar o lambda igual a um zero, tá? Nos outros casos, o lambda vai ser sempre, no caso de um problema de maximização, sempre maior ou igual a zero, e de um problema de minimização, sempre menor ou igual a zero. Tá? Então agora eu vou enunciar, né, o resultado geral, e como a gente representa esse resultado geral, no caso de usando, né, o método dos multiplicadores de Lagrange, montando o nosso Lagrangiano. Neste slide aqui está uma condição mais geral, né, no qual eu não tenho apenas uma restrição, mas tenho um conjunto de restrições com sinal de desigualdade. Tá? Então eu tenho G1 de x menor ou igual a c, G2 de x menor ou igual a c2 e assim por diante. Né? Mas a condição continua sendo a mesma. Né? Assim como no caso dos nossos problemas de otimização, com uma única desigualdade, tá? A gente chegou à conclusão que o gradiente de f era igual ao gradiente de x, tá? Vezes um lambda adequadamente escolhido, que pode ser igual a zero, né? Especialmente quando a nossa restrição é atingida com sinal de desigualdade, tá? A mesma coisa vai valer, tá? No caso de diversas desigualdades, ou seja, o nosso resultado ele formalmente é igual ao resultado do problema de maximização condicionada com restrições descritas por igualdades. O gradiente de f de x vai ser a somatória de lambda i vezes o gradiente de gi de x, né? Enfim, que são os lambdas associados a cada uma das restrições. Tá? Só que eu vou colocar as seguintes condições, né? Se, tá? Para cada restrição gi, né, que eu quero gi de x estrela de x é menor ou igual a ci. Se no ponto ótimo gi de x estrela for estritamente menor a ci, tá? Eu vou igualar o meu lambda i a zero, tá? E no caso do problema de i, tá? E então, isso daqui, primeira coisa, se eu tiver
Se a minha condição, né, GI de x estrela menor ou igual a x estrela estiver sendo atendida com um sinal de desigualdade, com a condição de que GI de x estrela é menor do que CI, tá? Nesse caso aqui, tá? Eu zero o meu lambda, porque essa restrição aqui ela não está fazendo diferença. Então é uma forma de anular essa restrição, se vocês quiserem pensar assim, tá? E se isso daqui não acontecer, tá? Se o GI de x estrela for igual a CI, tá? Então o meu lambda i vai ser maior ou igual a zero, né? Aquela condição que o meu gradiente de f tem que apontar para fora, né, do conjunto definido pela restrição GI de C menor, GI de x menor ou igual a C, tá? E se eu tiver um problema de minimização, o meu lambda i tem que ser menor ou igual a zero, tá? Então se eu coloco dessa maneira, tá? Eu tenho aqui as minhas condições de máximo condicionado agora com condições de desigualdade perfeitamente atendidas, tá? Alguns autores preferem deixar o lambda i, mesmo no problema de minimização, maior ou igual a zero, e eles fazem isso o seguinte, falando o seguinte, a condição para um problema de maximização é essa aqui, mas se eu tiver um problema de minimização, tá? A condição vai ser um pouco diferente. Eu, ao invés, desculpa sair do lugar aqui, né? Ao invés de colocar, tá? Eu só coloco um sinal aqui, coloco um sinal de menos, né? Claro que daí com esse sinal de menos, o meu lambda que antes tinha que ser negativo, agora vai ter que ser negativo para o menos cancelar com esse menos, tá? Então é só uma questão de convenção aqui, né? Mas o nosso resultado tá, então, compatível com os desses autores que colocam o sinal de menos nessa equação aqui em cima, né? E põe aqui que o lambda i tem que ser maior ou igual a zero no problema de minimização, tá? É só uma questão de convenção, né? Tá? Eu estou adotando uma convenção que a minha condição é o gradiente de f igual a lambda vezes o gradiente g. Isso daqui eu acho que é interessante, que ajuda a gente a pensar, né, a direção que esses gradientes estão sendo colocados. Por isso eu prefiro essa convenção aqui. Bom, para ilustrar, vamos considerar o problema clássico, né, da teoria do consumidor, que é o problema de maximização de utilidade. Então, eu tenho um consumidor que deve escolher quanto ele deve consumir de cada um dos bens de uma economia. Vamos supor que tenha N bens e vamos representar a escolha do nosso consumidor por um vetor x, que é um ponto, né, do espaço Rn, né? E primeiro nós impomos usualmente que essa escolha aqui ela está restrita, tá, ao conjunto dos vetores x, né, para os quais, tá, o consumo de cada um dos bens é não negativo, né? Então eu vou impor aqui que x1 tem que ser maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero e assim por diante, tá? Aqui é uma restrição usual, né, na teoria do consumidor. A maioria dos modelos impõe essa restrição e eu posso ter modelos que imponham restrições diferentes, mas normalmente todos os modelos dizem o seguinte, ó, tem algum tipo de consumo que não é fisicamente factível, que eu não vai fazer parte da nossa problemática, então a gente diz o seguinte, olha, o universo do qual o nosso consumidor vai escolher é esse, né? E ele atende a algumas características, e esse universo ele configura aquilo que a gente chama de conjunto de consumo, tá? Então, na maioria dos modelos, o conjunto de consumo é um conjunto dos pontos de Rn que tem todos dos vetores de Rn, né, que tenham todos os seus componentes não negativos, né, não admitam consumo menor do que zero, tá? Então, nós vamos assumir que a nossa escolha tem que pertencer a esse conjunto aqui, né? Ou seja, ela tem que atender a essas restrições, né? Todos os consumos têm que ser não negativos, tá? Além disso, né, a gente vai impor mais uma restrição. Nós vamos supor que o nosso consumidor ele se defronta com um vetor de preços de mercado, que é um dado para ele não pode afetar. Todos os preços são estritamente positivos, tá? Então esse vetor de preços, cada componente desse vetor representa o preço de um dos bens, né? E todos os componentes são maiores do que zero, tá? E o nosso consumidor, além das restrições de consumo não negativo, ele tem que respeitar, tá, a restrição de que o valor da cesta de bens que ele vai consumir, avaliado aos preços P,
ou seja, o produto interno, né, entre o vetor de preços P e o vetor de quantidade X, tem que ser menor ou igual à sua renda monetária, que nós estamos designando aqui com a letra M, né? Então a gente vai vamos representar então o lagrangiano desse problema, né? Então o lagrangiano desse problema deve levar em consideração todas essas restrições, x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero, xn maior ou igual a zero, né? Mais essa restrição p escalar x menor ou igual a m, tá? Bom, usualmente o que nós fazemos, né? Para manter a nossa interpretação de sinal de lambda, as restrições têm que ser expressas em termos de uma expressão que é menor ou igual a zero, né? Então, no caso da nossa restrição orçamentária, tá? Essa condição, deixa eu apagar todas as restrições primeiro, essa condição, ela é expressa, né? É obtida facilmente, simplesmente passando o m para o outro lado dessa desigualdade, né? Então, vou pôr p escalar x menos m é menor ou igual a zero. Eu vou ter um multiplicador de Lagrange, né, multiplicando esse carinha aqui, né? Eu vou ter um menos lambda alguma coisa que multiplica essa expressão, tá? Aquelas expressões, aquelas condições de que cada componente do meu vetor x tinha que ser maior ou igual a zero, tá? Eu posso expressar em termos de uma expressão ser menor ou igual a zero simplesmente colocando que o negativo de cada componente do vetor x tem que ser menor ou igual a zero, né? Isso equivale dizer que menos xi é menor ou igual a zero equivale a dizer que mais xi é maior ou igual a zero, tá? Com isso agora a gente pode montar o nosso multiplicador de Lagrange de uma maneira convencional, tá? Então, aqui eu tenho a minha função objetivo, u de x, né? Menos um primeiro multiplicador de Lagrange, que eu estou chamando de lambda zero, que multiplica a minha restrição orçamentária, p vezes x menos m, que essa expressão tem que ser menor ou igual a zero. Então a gente está fazendo de acordo com a regra que a gente previa, né? Aqui eu teria menos, tá? Um outro multiplicador de Lagrange, a gente podia chamar de menos lambda 1, né? Que multiplica, tá? A segunda restrição, que é que o x1 tem que ser maior ou igual a zero, ou que menos x1 tem que ser menor ou igual a zero, né? Então, quando eu pego menos lambda vezes menos x1, eu obtenho, né, essa expressão aqui, mais lambda 1 vezes x1. Tá? E se eu fizer isso para todos os outros componentes do meu vetor de consumo, todos eles têm que ser maiores ou iguais a zero, né, eu vou ter as expressões que eu tenho aqui, mais lambda 2x2, mais lambda 3x3, assim por diante, até mais lambda n xn. Então, isso daqui é o lagrangiano da nossa expressão. Né? Quais são as condições de primeira ordem associada a esse lagrangiano? Né? Elas são de dois tipos. Tá? O primeiro tipo são as condições que dizem que as derivadas parciais do nosso dizem respeito às derivadas parciais do nosso lagrangiano em relação, né, a cada um dos multiplicadores de Lagrange, em relação a cada um dos lambdas que aparecem aqui. E nesse caso aqui, a minha condição vai ser um pouquinho diferente, né, do caso em que as restrições são expressas em termos de igualdade, não de desigualdade. Vai ser o seguinte: para cada multiplicador de Lagrange, a derivada do lagrangiano em relação a esse multiplicador de Lagrange, né, lambda i, tá, i igual a zero até m, né, ela tem que ser maior ou igual a zero. Tá? E para ver isso, né, vamos pegar só duas derivadas, né, a derivada do nosso lagrangiano em relação a lambda zero, tá? Ou vamos já expressar em termos da desigualdade, tá? Vamos calcular, né, essa condição aqui, tá? Na derivada do nosso lagrangiano em relação a lambda zero, tá? Que é menos p vezes x menos p escalar x menos m. Eu estou dizendo que isso tem que ser maior ou igual a zero, né? O que vai fazer sentido, porque se eu multiplicar, né, por menos um dos dois lados dessa expressão, eu vou obter que p escalar x menos m tem que ser, quando eu multiplico uma desigualdade dos dois lados por p menos 1, eu inverto o sinal da desigualdade, né, p escalar x menos m tem que ser maior, tem que ser
ou perdão, aqui era maior ou igual a zero aqui em cima, né? Nossa condição aqui, isso daqui tinha que ser maior ou igual a zero, né? Então, quando eu multiplico por menos 1, eu inverto essa desigualdade e aqui eu vou ficar menor ou igual a zero, tá? Que é exatamente, né, a nossa condição dada pela nossa restrição orçamentária, tá? Agora vamos derivar o nosso lambda em relação a um xi qualquer, a um lambda i, né? Diferente, né, de, de zero, né? O lambda i diferente de lambda zero, tá? Qualquer um deles, né? O que eu vou obter, né? A derivada de lambda do nosso lagrangiano em relação a lambda 1, lambda 2, qualquer lambda i diferente de zero, vai ser igual a xi, né? E o xi tem que ser maior ou igual a zero, né? E aqui a gente já reproduziu a nossa condição de que todos os x's têm que ser maiores ou iguais a zero, tá? Então essa condição, quando se eu quiser, né, do lagrangiano reproduzir, né, as restrições que nos foram colocadas, do jeito que a gente montou o nosso lagrangiano, eu vou ter a condição que a derivada do lagrangiano em relação a cada um dos lambdas i tem que ser maior ou igual a zero, tá? Mas o mais interessante, né, é olhar, né, então isso daqui só reproduz, né, as restrições que a gente já conhecia. O que vai dar informação nova é quando eu vou ter quando eu derivo o meu lagrangiano em relação a cada um dos x's, né? Então a nossa próxima condição é que a derivada do nosso lagrangiano em relação a cada um dos x's tenha que ser igual a zero. E agora sim eu vou ter algo que não está, né, informado diretamente no nosso problema, tá? Tem que ser igual a zero. Isso implica o quê, né? Onde aparece o xi? O xi aparece na função de utilidade, então eu vou ter a derivada da função de utilidade em relação ao bem i, tá? Eu vou usar aquela notação u subscrito i para designar essa derivada, tá? Então isso aqui significa a utilidade marginal do bem i, né? Aqui eu tenho o segundo termo, o lambda zero está multiplicando P escalar x, né? P escalar x é a somatória de P e xi. Então, em algum desses P1, X1, P2, X2 e assim por diante, eu vou passar por PI vezes XI. A derivada de PI vezes XI em relação a XI é PI. Eu multiplico por menos lambda. Eu vou ficar aqui com menos lambda zero PI. E finalmente, né, o meu xi também aparece nessa somatória de lambda 1 x1 mais lambda 2 x2 mais 3 pontinhos mais lambda n xn, né? Em algum momento aqui eu tenho que passar por lambda i xi. Quando eu derivo em relação a xi, eu fico simplesmente com mais lambda i. Bom, então isso daqui é a nossa condição, né? É a informação nova que a gente tem para achar a nossa condição de primeira ordem, tá? O que a gente viu, né? Que a depender de onde está a nossa solução ótima, esses lambdas aqui, eles podem desaparecer, né? Se a minha solução ótima for tal que, tá, a restrição orçamentária, tá, é atendida com condição de desigualdade, ou seja, P escalar x menos n é menor, estritamente menor do que zero, esse lambda zero aqui desaparece, né? Se tá, a condição que de que x é maior ou igual a zero é atingida com desigualdade, ou seja, x é maior do que zero, o lambda i que desaparece, né? Então eu posso considerar alguns possíveis cenários, tá? O primeiro cenário, tá, é um cenário no qual, deixa eu só reproduzir aqui a nossa condição de primeira ordem, né, a mais importante. Então a derivada da função de utilidade em relação ao bem xi menos lambda zero pi mais lambda i tem que ser igual a zero, tá? Isso aqui é uma condição que a gente está impondo, né, para chegar à nossa solução, uma condição de máximo de primeira ordem, né? Então, imagine que eu tenho um caso em que a minha solução, tá, todas as restrições sejam atendidas, né, com desigualdade estrita, ou seja, P escalar x é menor do que m e todos os componentes do vetor x, x1, x2, todos os x's são maiores do que zero, né? Bom, nesse caso aqui, tá, esse primeiro termo aqui vai para zero, isso aqui desaparece, esse segundo termo aqui também vai para zero, e eu fico com
cada uma das derivadas parciais do meu vetor u, da minha função de utilidade u, em relação a cada um dos xis tem que ser igual a zero, o que significa que o gradiente da função u, nesse caso aqui, tem que ser igual a zero, né? Esse daqui é o caso de uma solução que a gente vai chamar uma solução no interior do nosso conjunto de restrição. E essa solução, tá, ela vai ser uma solução que equivale a um ponto extremo também não condicionado, tá? Então, pode acontecer isso. Agora, o que vai acontecer se a minha solução ótima tiver, tá, no interior do conjunto X, tá, ou seja, o consumo de todos os bens vai ser maior do que zero, tá, mas se ela vai atender, tá, a nossa restrição orçamentária. Deixa eu só corrigir aqui, tem um errinho. Ela vai atender que P escalar X na nossa solução ótima é igual a M, tá? Então, voltando aqui, deixa eu colocar aqui de novo as nossas condições de primeira ordem, né? A derivada parcial da função U em relação ao bem I, né? Menos lambda 0 PI, mais lambda I, tinha que ser igual a zero, né? Bom, se todos os componentes xi são maiores do que zero, tá? Esse lambda i aqui ele vai ter que ser zerado, né? Porque essa restrição aqui ela não está impondo nenhuma limitação à nossa escolha, tá? E eu vou ficar simplesmente, né, com o i menos lambda 0 pi igual a zero, isso daqui para todos os i's, né? Isso quer dizer que o gradiente de u vai ser igual a lambda 0 vezes p, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho uma solução que isso aqui usualmente a gente chama de solução interior, né? Uma solução no interior do conjunto X, uma solução no qual a gente não está precisando lidar com a situação em que a quantidade consumida de um dos bens por esse consumidor vai ser igual a zero, tá? Mas no caso mais geral, tá? Eu posso admitir que pelo menos alguns xi, e usualmente só apenas alguns xi, sejam iguais a zero, né? E usualmente a gente supõe que essa função de utilidade aqui seja monotônica, o que significa que o nosso consumidor vai querer consumir, tá? Igualando o valor da sua cesta de bens à sua renda. Então, essa restrição vai ser atendida com desigualdade. Então, imagina que aconteça isso, tá? Então, nesse caso aqui, eu digo que eu tenho uma solução de canto, né? Então, se o bem I, tá, ele for consumido em quantidade igual a zero, tá, então toda aquele nossa condição lá, que era o I, né, menos lambda 0 PI, tá, mais lambda I, tá, ela tem que ser levada em consideração, né, porque o lambda I, nesse caso aqui, ele é um valor maior ou igual a zero, eu não sei se é zero. O lambda 0 também, possivelmente é um valor maior do que zero, né, mas é pelo menos maior ou igual a zero. Tá? Então, a utilidade marginal do bem I, né, se o bem I estiver sendo consumido em quantidade nula, vai ser lambda 0 PI menos lambda I. Tá? Agora, se o bem I estiver sendo consumido em quantidade positiva, né, mas o meu consumidor estiver sobre a sua linha de restrição orçamentária, eu vou ter que apenas esse componente aqui desaparece e eu fico com o I igual a lambda 0 PI, né? E, portanto, tenho aqui a utilidade marginal do bem I vai ser igual a lambda 0 PI. E nesse caso aqui, bom, vocês estão lembrados, né? Eu posso ter o caso, né, em que eu tenho um bem I consumido, vamos supor que na solução ótima eu tenho um xi estrela igual a zero, tá? E um xj estrela, né, um outro bem, o bem J, ele é consumido em quantidade maior do que zero, né? Então, no bem I, tá, vai valer essa regra aqui, né? Essa regra aqui, né? Lambda 0, tá? Eu vou ter lambda 0. Perdão, eu vou ter a utilidade marginal do bem I, né? Vai ser igual a condição de que a utilidade marginal do bem I vai ser igual a lambda 0 PI menos lambda I, tá? Lambda I maior ou igual a zero, né? E no caso do bem J, a minha condição vai ser que a utilidade marginal do bem J, nos dois casos, né, a utilidade marginal está sendo calculada, é claro, na nossa escolha ótima. A utilidade marginal do bem J vai ser lambda 0 PJ, tá? Menos lambda J, mas lambda J é igual a zero, eu nem preciso colocar aqui, né? Então, se eu fizer a razão da utilidade marginal do bem I pela utilidade marginal do bem J,
eu vou ter que essa razão vai ser igual a PI sobre PJ menos, tá? Um lambda I sobre lambda 0 PJ. Agora imagine que o meu xi fosse maior do que zero, tá? Se o meu xi fosse maior do que zero, né? Se o meu xi fosse maior do que zero, o que aconteceria? Esse lambda i desapareceria, né? E eu teria o i igual a lambda 0 pi. Tá? E nesse caso aqui, né? A razão entre a utilidade marginal do bem i e a utilidade marginal do bem j seria igual a simplesmente pi sobre pj, né? Então isso aqui está representando um resultado que vocês conhecem. Se eu não tiver, tá, uma solução de canto, né, se eu tiver uma solução interior, tá, o que é nessa solução, ou colocando de outra maneira, tá, se na minha cesta de bens ótimo, tá, eu estiver consumindo quantidades positivas dos bens I e J, né, a razão entre as utilidades marginais dos bens I e J, também chamada taxa marginal de substituição, vai ser igual à razão entre os preços desses bens. Tá? Porém, tá? Então, isso aqui costuma ser apresentado, né, nas primeiras apresentações do equilíbrio do consumidor como uma regra de equilíbrio, mas isso aqui é uma regra de equilíbrio que só vale para bens que estejam sendo consumidos em quantidades positivas. Né? Então, se o bem I estiver sendo consumido em uma quantidade nula, né, e o bem J em uma quantidade positiva, a regra passa a ser essa. A razão entre as utilidades marginais vai ser PI sobre PJ menos lambda I, que é um número não negativo, sobre lambda 0 PJ. Né? Isso vai resultar, isso aqui é um PJ, né? Não está aparecendo um PI aqui. Tá? Isso vai resultar que a taxa marginal de substituição vai ser menor do que a razão, né, entre os preços relativos, é claro, se o bem consumido em quantidade zero tiver no numerador. Né? Se ele tivesse no denominador, ela seria maior. Tá? Então, a igualdade entre taxa marginal de substituição e preço relativo só se obtém para aqueles bens que estejam sendo consumidos em quantidades positivas, né, no equilíbrio, desde que esse equilíbrio, evidentemente, esteja sobre a linha de restrição orçamentária. Por último, eu gostaria de fazer uma breve discussão sobre em que condições eu consigo determinar que aquele ponto crítico que nós encontramos, né, aquele ponto no qual as condições de máximo ou de mínimo de primeira ordem foram atendidas, sob que condições, né, eu posso afirmar se esse ponto é um ponto de mínimo ou de máximo. Tá? Bem, de uma maneira mais geral, se eu quisesse fazer testes mais gerais, tá, eu poderia até, a gente poderia construir uma matriz que é chamado esse anorlado do Lagrangiano e fazer um teste dos sinais dos determinantes chamados menores principais líderes desse esse anorlado, tá? Porém, esse é um teste um pouco trabalhoso, eu não queria perder mais tempo com a matemática aqui, eu não vou tratar desses testes. Na maioria dos casos, né, nos modelos microeconômicos que a gente tem trabalhado, tá? Os nossos problemas podem ser resolvidos com hipóteses que a gente costuma fazer sobre as funções e sobre as restrições. Tá? Basicamente, quase sempre que a gente tiver um problema para encontrar um máximo, vai ser muito comum, tá, que essas condições vão ser atendidas. Né? O nosso conjunto de restrição vai ser um conjunto convexo e fechado, tá? E a função objetivo vai ser quase côncava. Nesse caso aqui, se eu atendi as condições de máximo de primeira ordem, tá? O ponto que atende às condições de primeira ordem vai ser um ponto de máximo. Né? E um outro caso que vai ser muito comum, quando a gente tiver com problemas de minimização, é muito comum a gente encontrar esse quadro aqui. O conjunto de restrição A, que é convexo, e a função objetiva é quase convexa. E nesse caso aqui, o ponto que atende as condições de primeira ordem é um ponto de mínimo. Então, de uma certa maneira, tá, quando a gente for trabalhar com problemas de maximização e de minimização, eu vou tentar recordar essas condições e em casos muito particulares, eventualmente a gente usa um teste mais
preciso, tá? Mas que eu acho que não vale a pena a gente detalhar agora, ele vai ficar muito abstrato, tá? Então, com isso, a gente encerra a nossa discussão sobre otimização condicionada.